Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Helder, estudante de medicina, e o assunto de hoje que eu trouxe é sobre dor de ouvido. É uma das principais causas de dor de ouvido, principalmente nas crianças, chamada de otite média aguda. Por que as crianças têm mais dor de ouvido, principalmente de origem infecciosa, do que nós adultos? Bom, na medicina a gente aprende que existem dois momentos da vida que nós vamos ter uma maior frequência da dor de ouvido causada por vírus e bactérias, que ocorre lá na infância. O primeiro entre 6 meses até 1 ano de idade e o segundo entre os 5, 6 anos de idade, que é quando essa criança começa a ter contato, principalmente com outras crianças, e acaba pegando vírus e bactérias dessas outras crianças. Mas por quê? Qual é a resposta que a medicina dá para elas terem essa maior frequência em relação a nós adultos? Primeiro, está relacionado à anatomia. As estruturas lá do nariz e também do ouvido dessa criança, principalmente as estruturas mais internas, elas ainda estão em desenvolvimento, ainda são muito imaturas, principalmente uma estrutura chamada de tuba de Eustáquio, que é como se fosse um cano que liga o ouvido até o nariz. Esse caninho, nas crianças, ele é muito mais horizontal. Nos adultos, ele é mais verticalizado, ele é oblíquo. E qual é a função desse tubo? É fazer a drenagem, fazer com que o líquido que esteja aqui no ouvido escorra para o nariz. Como nas crianças é mais horizontal, esse líquido ele não escorre, ele permanece ali dentro do ouvido. Isso acaba predispondo então a criança a ter mais infecção do que os adultos. A segunda resposta também tem a ver com a imunologia. E ela precisa desse processo imunológico para se desenvolver, já que a grande maior parte, né, das dores de ouvido elas são de origem infecciosa. Então, como a criança está desenvolvendo ainda a sua imunologia, a sua resistência contra outros micro-organismos, ela vai ficar suscetível principalmente a resfriados comuns. Ela vai entrar em contato com vírus que causam resfriado comum. E a principal complicação de um resfriado comum, que é o nariz escorrendo, tosse, é a infecção do ouvido. Por isso que elas vão ter com muito mais frequência. Elas não têm ainda resposta imunológica suficiente para combater um vírus. E por isso que elas podem desenvolver essa dor. Mas quando que a gente tem que procurar um médico? Porque nem todas as crianças vão precisar de tratamento. Se for de origem bacteriana, essa dor de ouvido, aí sim a gente vai iniciar um tratamento com antibiótico, mas cada caso é um caso. Por isso que a avaliação médica ela é extremamente importante. Então existem alguns sinais que a criança nos dá para a gente poder já encaminhar diretamente para o médico esse paciente. O primeiro sempre vai ser a dor. Então, uma criança com dor intensa, principalmente nas últimas 48 horas, a criança que consegue verbalizar isso, ela vai dizer, estou com muita dor no ouvido, e ela leva a mão no ouvido. Então, manda para o médico. Febre é o segundo sinal mais importante. Febre acima de 39 graus, principalmente também nas últimas 48 horas, não é um sinal muito bom. Leva para o médico avaliar. Já aquelas crianças que não conseguem falar, é importante a gente notar alguns sinais inespecíficos, mas que podem indicar uma dor de ouvido. Principalmente um bebezinho que fica chorando muito, ele não mama direito, está perdendo peso, é uma criança que fica muito irritado de uma maneira muito mais fácil, ele leva a mão no ouvido, fica mexendo com a mão no ouvido e ele não dorme direito. Esses sinais são importantes para nos indicar de que não tem alguma coisa legal nessa criança. Pode não ser uma dor de ouvido, mas se ele leva a mão no ouvido, tem uma grande chance de ser uma otite média aguda de origem infecciosa. Então, nesses casos, encaminhe ao médico para fazer uma avaliação. Ele sim vai dizer qual será o melhor tratamento e quais são as outras orientações em relação a essa criança diminuir a frequência, né, em relação à otite média aguda. Bom, pessoal, era isso. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco sobre as infecções que acontecem no ouvido, principalmente nas crianças, e quais são os sinais que nós devemos se atentar para levar essa criança diretamente ao médico, quando elas precisam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!